Fábio Fox, a voz ao seu alcance. Olá, meu nome é Fábio Fox e espero poder ajudar no que for necessário. Uma das principais causas do seu fracasso pessoal e infelicidade é a tentativa de ser alguém que você não é, ou de atingir metas nas quais não está interessado, mas acha que os outros esperam de você. À medida que você for ouvindo este CD, observará como seu desejo de agradar as outras pessoas pode lhe moldar uma vida totalmente contrária àquela qual você deseja. Agora, se você deseja mudar isso, então dependa somente de si. Aliás, se você soubesse que iria morrer daqui a 1 ano, o que você alteraria ou mudaria em seu estilo de vida? Quando você começar a se examinar, você pode se sentir inseguro. É justamente neste momento que mais você necessitará de aprovação. Essa hora é a hora da coragem, da perseverança. Somente aqueles que têm fé em si mesmo poderá ter fé nos outros. Por isso, não pense apenas no que gostaria de fazer na próxima fase da vida, ou no que gostaria de ter. Pense naquilo que gostaria de ser. Talvez você não consiga o emprego dos seus sonhos, nem adquira todas as coisas que deseja, mas nada pode te impedir de tornar-se a pessoa a qual você deseja ser. Para isso, você deve ter grandes perspectivas e estabelecer metas difíceis, porém atingíveis. Comprometa-se a alcançar suas metas, independente do sacrifício. Assuma a responsabilidade dos próprios atos e nunca jamais culpe as circunstâncias ou as outras pessoas pelos seus erros ou seus problemas. Concentre-se em número limitado de metas por vez e dedique a elas os recursos disponíveis. E sempre sinta-se seguro. Para viver uma vida sem estresse, é preciso, antes de mais nada, realizar mudanças estressantes. É claro que dá muito mais trabalho você ser feliz do que você ser infeliz. E o sucesso só é duradouro quando é vivido intensamente. Aliás, a verdadeira riqueza vem para aqueles cuja motivação primária não é a riqueza. E você não pode se esquecer que aquilo que é impossível hoje pode tornar-se possível amanhã. Mas seja consciente, vencer na vida não é apenas ser inteligente, isso é besteira. A inteligência sozinha não resolve nada. Vencer é mais do que tudo trabalhar, pegar no pesado. Claro que somando isso à inteligência, você vai obter resultados concretos. Imagine quantas pessoas intelectuais existem no mundo com seus cérebros recheados de informações, mas que estão vivendo, desculpe a expressão da palavra, na merda. Imbecil não é o analfabeto, é o intelectual que dispõe do conhecimento, mas não realiza nada. Imbecil é o teórico, o falador, aquele que blá 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 e não faz nada. Pode ver, o inteligente, entre aspas, tem solução para tudo, menos para a vida dele. Por isso, quer vencer? Então trabalhe duro. Talvez você já ouviu muito falar em criatividade, mas não conheço ninguém que venceu na vida por ser criativo. Além do mais, vencer é fazer o que você não gostaria de fazer durante uma boa parte do seu tempo. É engolir sapo, suportar rejeição. Acredito que se você faz o que você gosta, então você não está trabalhando, você está se divertindo. Isso é papo furado, é ilusão. Se você deseja vencer na vida, então você tem que mergulhar no trabalho duro, acima do que as pessoas fazem. Aliás, não conheço ninguém que venceu na vida trabalhando pouco. Sendo assim, fica impossível vencer em um ritmo baixo de trabalho. Como diz a gíria por aí, o barato é louco. Tem que comer poeira. Tem que se submeter por um bom tempo à dor das transformações. Você vai ter que renunciar por um bom tempo à qualidade de vida que você considera ideal. A sociedade do dia a dia está acelerada. Acabou a paz. Quando você vai se acomodando a uma situação, surge um fato novo que te obriga a mexer em tudo de novo. Em muitas situações, você estará sempre recomeçando do zero, sempre reiniciando um mês de trabalho e uma vida nova a cada mês. Tem que provar que é muito bom todos os dias, todos os meses. Não há como descansar. A competição é perversa, é desumana, feroz, e é difícil encontrar alguém para ouvir seus lamentos. É cada um por si, e o governo por ninguém em especial. O mundo se transformou numa verdadeira panela de pressão. E ao invés de você ficar reclamando, por que você não avança? Por que você não faz? A partir de hoje, seja ousado, ousada, jamais reclame. Aí você pergunta, mas Fábio Fox, o que eu faço? Nada. Ou você afunda. Tenho aqui uma questão legal entre o homem superior e o homem pequeno. Veja em qual delas você se encaixa. O homem superior vê uma questão sobre todos os aspectos. Já o homem pequeno só vê a partir de sua perspectiva preconceituosa. O homem superior esforça-se para desenvolver os aspectos superiores de sua personalidade.
Já o homem pequeno permite que os aspectos inferiores de seu caráter floresçam. O homem superior chama a atenção para os pontos positivos nas outras pessoas. Já o homem pequeno chama a atenção para os defeitos das outras. O homem superior pode influenciar as pessoas que estão acima dele. O homem pequeno só influencia aquelas que estão abaixo. As exigências do homem superior são para consigo mesmo. Já as exigências do homem pequeno são impostas aos outros. O homem superior é lento na palavra, mas rápido na ação. O homem pequeno pode ser rápido na hora de fazer promessas, mas ele é lento em cumpri-las. O homem superior é diligente na determinação do que é certo. O homem pequeno é diligente na determinação do que compensa. O homem superior é calmo e plácido. O homem pequeno é nervoso e inquieto. Quando algo dá errado, o homem superior culpa a si mesmo. O homem pequeno culpa quem está ao seu redor. Já o homem pequeno se julga um homem superior, porém o homem superior sabe que é pequeno. O homem superior tem a qualidade do vento. O homem pequeno tem a qualidade da grama. Quando o vento sopra, aí a grama tem que se curvar. E você, se considera uma pessoa interiormente grande ou pequena? Responda para si mesmo, mas responda rápido. O tempo é curto, não há espaço para hesitação. No dia a dia você tem que decidir de maneira rápida se fica ou se sai. A indecisão mata mais do que o câncer. Vencerá o mais resistente emocionalmente, o mais forte espiritualmente. Salve a sua vida, salve o seu emprego, salve os seus amigos. Faça alguma coisa, mas mexa-se, reaja. Mas reaja o mais rápido possível. É como disse o dono da rede Pão de Açúcar, o Abílio Diniz, uns sonham com o sucesso. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo. É simples, você tem que definir com muita clareza o que você quer, correr em perseguição ao seu objetivo e, é claro, pagar o alto preço para entrar na seleção dos times daqueles que buscam pelos seus ideais. Agora, quanto custa o preço do ingresso, você nunca saberá se não tentar. Por isso, mergulhe de cabeça no seu projeto. Todo o resto é papo furado. Você deve perseguir seus objetivos sem trégua, sem medo de errar. Talento você tem, saber das coisas você sabe, pelo menos suficiente para fazer o seu projeto andar. Na maioria das vezes o que falta para você é esforço. Não existe esse papo de gênio. Gênio é esforço. Sucesso é esforço, dinheiro é dedicação, é determinação e, acima de tudo, disciplina. As pessoas emocionalmente capazes, que conhecem e controlam os próprios sentimentos e reconhecem e lidam eficientemente com os sentimentos dos outros, têm uma vantagem em todas as esferas da vida. O passo mais importante na evolução humana não foi o surgimento do polegar ou o desenvolvimento de um cérebro maior, foi sim a descoberta de que, pela vontade consciente, a mente pode ser disciplinada. As pessoas não precisam ser escravas de seus pensamentos e emoções. Cada um de nós tem o poder de decidir conscientemente a forma de ver o mundo e de disciplinar a própria reação a ele. Por meio da vontade consciente, podemos escolher uma atitude otimista ou pessimista. Aceite as responsabilidades ou faça como muitos que vivem culpando os outros. Você não nasce com autoestima alta ou baixa, mas faz a sua escolha no decorrer da vida. Pela decisão consciente da ação deliberada, você é capaz de melhorar a sua autoestima. Se por outro lado nutrir atitudes negativas e viver culpando os outros por seus problemas, ela ficará ainda mais baixa. Lembre-se, erros e equívocos são passos necessários no caminho do sucesso. Mas nunca pense por meio de palavras ou atitudes que alguém vai sentir pena de você. Só uma dessas duas coisas vão poder acontecer. Ou as pessoas terão pena e você vai perder o seu próprio respeito, ou elas o rejeitarão e você também perderá o seu próprio respeito. Esse negócio de, pobre de mim, tadinho de mim, isso é um jogo para perdedores, não para vencedores. Ainda mais nessa época do campeonato, que a gente dorme de um jeito e acorda com o mundo totalmente transformado. É um susto atrás do outro, são muitas surpresas chocantes. É tempo de mudanças radicais, brutais, assustadoras, assombrosas. Você pode dormir hoje trabalhando para uma empresa de grande porte e na manhã seguinte já não pertencer mais ao quadro de funcionários da mesma empresa. E aí, tome mais um susto. Ou você decide encarar a dor que antecede o sucesso na vida, a evolução, a realidade, ou pagará um preço muito mais alto pela sua desistência. Eu acredito que devemos enfrentar o que mais nos assusta. Não adianta ficar apenas pensando. É para pensar, sim, acreditar, mas sobretudo lutar. Lutar muitas vezes contra si mesmo, porque eu acredito que o maior inimigo das nossas vidas somos nós.
Aliás, nenhum inimigo pode ferir uma pessoa mais do que seus próprios pensamentos negativos. Os pensamentos criam realidade. Se você viver com medo do fracasso, da pobreza, das crises, da rejeição e das decepções, essas coisas acabarão acontecendo. Se por outro lado passar os dias com imagens de sucesso, aceitação, amor, felicidade, realização, acredito que é isso que você vai conseguir. Ou seja, você se torna o que pensa. Uma mente tomada pelo medo do fracasso aumenta as chances do fracasso real. A mente que acredita no sucesso ajudará a criá-lo. O medo obsessivo da pobreza pode te gerar pobreza, mas a confiança nas próprias habilidades para gerar abundância vai criar exatamente isso, abundância. Quer você se veja como vítima e um fracassado, ou quer como uma pessoa competente e bem-sucedida enfrentando uma crise temporária. Enfim, você obterá aquilo que você vê. Você pode vencer pela competência, pela inteligência, pela habilidade, pela influência ou pelo dinheiro, mas jamais vai vencer sem sentir dor. Somos feitos de carne e espírito, mas temos que agir como se fôssemos de ferro. Embora nunca devemos perder a fraternidade, mas se necessário, devemos aprender a ser de ferro, a ser diferente. Por isso que devemos prestar muita atenção ao nosso espírito. É ele quem nos dá sustentação para vencer a luta diária, porque só vence quem se sente confortável no desconforto. Principalmente quando não temos uma liderança a quem devemos pegar de exemplo. Muitas vezes temos pessoas ao nosso redor que precisam mostrar a cara, que devem ser os primeiros a mostrar entusiasmo e vibração, para que possamos nos contagiar com eles. Mas se não for assim, o exemplo terá que vir de nós mesmos. Aliás, uma pergunta: o que a sua empresa, o comércio, o estabelecimento onde você trabalha fez com as pessoas que apresentaram os melhores desempenhos no mês passado? Não aconteceu nada, nenhuma comemoração, nenhuma cerimônia, nenhuma celebração de vitórias, nenhum café da manhã, nenhum almoço, jantar para comemorar? Bom, se não aconteceu nada, que pena. Que local de trabalho morto é esse seu? Se não aconteceu nada, você já pode ver qual é o clima daqueles que lideram ao seu redor. Por isso que não devemos depender de ninguém. Nosso crescimento é o produto final de todas as dores que enfrentamos. E a nossa evolução é resultado das dores que antecederam o nosso crescimento. É claro que a dor é raramente agradável, mas quase sempre muito proveitosa. Por isso que devemos ficar ligado. Sucesso atrai sucesso. Fracasso, quando ocorre, se não for bem administrado, bem dirigido, poderá gerar ainda mais fracasso. Você pode até perguntar: poxa, Fábio Fox, você não sabe a luta interior que eu enfrento no meu dia a dia. Pois sim, cria uma imagem mental vivida de uma pilha de detonador, e quando se vir mergulhando em pensamentos negativos ou derrotistas, imagine um homenzinho correndo até o detonador e apertando, explodindo todo o negativismo, fazendo sumir de uma vez da sua vida. Na escola, possivelmente você aprendeu sobre a lei da causa e efeito. As coisas sempre acontecem por um motivo, porque algo as causou. O treinamento da mente em termos de causa e efeito deverá poupar-lhe muito sofrimento e dor emocional. Por exemplo, se você perdeu o emprego porque as vendas da firma diminuíram, não foi porque você foi um mau funcionário. Logo encontrará outro emprego, pois você planeja e implementa uma estratégia eficaz de procura. Não está escrito em lugar algum que é preciso ficar muito tempo desempregado até surgir algo novo. Agora, seu pior inimigo pode ser a preguiça. Não se ofenda, de certa forma todos nós somos um pouco preguiçosos. Às vezes trata-se apenas de uma indisposição para trabalhar demais. Pode também ser falta de vontade para realizar mudanças no estilo de vida que trariam aí mais energia para o trabalho. Para algumas pessoas, a preguiça é uma recusa em enfrentar os próprios defeitos, admitir as imperfeições e iniciar as mudanças. Ela pode assumir uma forma de rendição ao medo, permitindo que perigos imaginários impeçam uma pessoa de tomar atitudes necessárias. A baixa autoestima pode ser uma espécie particularmente insidiosa de preguiça, manifestando-se como pretexto para a falta de ação. Como aquelas pessoas que dizem: ah, eu não sou digno disso, ah, nem vou tentar porque eu sei que não consigo. Você deve se afastar de pessoas assim, que só reclamam, que só enxergam o perigo e nunca oportunidade na estrada à frente, ou cuja única fonte de força é a descoberta das fraquezas dos outros. Fique atento a isso, pois as pessoas que conseguem sucesso nesse mundo são as que se levantam e buscam as circunstâncias que desejam. E se não conseguem encontrá-las, criam essas circunstâncias. Mas você tem que querer, tem que lutar. Para de fazer o que não rende, procure algo novo para fazer. E se você estiver enjoado do que está fazendo, mude a receita e para de ficar levando surra da vida.
Eu estou certo de que não adianta tentar ajudar pessoas que não querem ajudar a si mesmas. Você tem que querer se ajudar. Enquanto você não ambicionar algo superior, nada vai acontecer. Você precisa querer vencer, querer lutar. Esse é o primeiro e mais importante passo. Você precisa aprender uma nova forma de viver. Você deve respeitar a si mesmo, assim você se sentirá seguro. E essa é uma armadura que ninguém pode perfurar. Acreditar que você pode tudo. Você só não deve culpar terceiro, culpar o patrão, o mercado de trabalho, reclamar do governo pela vida que você vem levando. Você não deve culpar ninguém, muito menos o destino pela sua falta de ambição. Seja coerente, autêntico, honre a sua filosofia de vida. Você não está obrigado a nada nesse mundo. A vida de ninguém é modelo para você. O mundo paga caro para os heróis. Você deve parar de se lamentar, porque a sua lamentação está isolando você de pessoas importantes, de pessoas vencedoras. Por favor, olha, eu, Fábio Fox, peço, por favor, não reclame. Não faz sentido você ficar onde está e continuar reclamando. Quando você se lamenta, o som que sai da sua boca é triste, passa amargura, contamina quem está por perto. Tem um efeito devastador sobre a humanidade. Sem perceber, você pode estar ajudando a destruir sonhos, projetos e alegria dos que o cercam. Mas para mudar isso, reserve diariamente uns 30 minutos para você poder ler bastante, pensar, escrever, principalmente rezar ou orar. Faz isso para ver se você não vai ficar surpreso com as habilidades de colocar as coisas sobre a perspectiva certa. A fadiga emocional é mais devastadora que a física. Paradoxalmente, quanto mais você cansa o corpo, menos se deixa exaurir pelas emoções. A prática regular assim de exercícios vai ajudar bastante a controlar os seus pensamentos e as suas emoções. Você pode assim imaginar que a sua mente é um CD player e os pensamentos e emoções são os CDs de sua coleção. Quando uma seleção negativa começar a tocar, aperte o botão de stop, pare e ouça algo mais positivo e estimulante. O efeito placebo é o termo técnico para o caso de pílulas de açúcar, fazendo uma pessoa se sentir melhor se elas acreditarem que são medicinais. Aplique esses efeitos em si mesmo. Coma bem, tome bastante vitaminas. Acredite que certos alimentos, lugares, pensamentos ou afazeres podem descarregar sua energia. Eu tenho um ditado que guardo comigo que é assim: a fé invade o infinito e traz respostas ao impossível. E se você acreditar assim, permitirá que isso realmente aconteça. E quando se encontrar dominado por pensamentos negativos, derrotistas, feche os olhos por um momento, pense com tranquilidade e firmeza. Diga chega! Sua mente obedecerá no mesmo instante. Depois sente-se e com disciplina reorganize os seus pensamentos, substituindo os medos irracionais e as dúvidas por uma construção autêntica de realidade e das possibilidades futuras. A intuição não é irracional, é um palpite que brota da massa crítica de informações e observações. Aprenda a confiar mais na intuição e menos na irracionalidade. Sabe, limpe do seu vocabulário, se você tem assim o hábito de xingar, praguejar. A exclusão dos termos profanos da linguagem do dia a dia vai te ajudar a sentir-se mais maduro e profissional. Além disso, os outros apreciarão a sua mudança. E nunca jamais dependa de ninguém, principalmente dos governos. O que é mais fácil, falar mal dos governos ou dedicar-se a um trabalho duro, mas ambicioso para um bom projeto de vida? É claro que falar mal do governo é bem mais fácil, mas eu prefiro não falar nem bem e nem mal. Prefiro falar de mim. Quando eu falo para as pessoas, falo de mim, do Fábio Fox. Não sou ingênuo a ponto de desperdiçar minha energia falando de ninguém. Eu tenho que falar de mim, eu tenho que viver fazendo o meu marketing pessoal. Controlar minhas emoções e agir em busca dos meus ideais. Por exemplo, ficar calado quando eu estiver zangado, nem reagir com hostilidade às ameaças. Nesses momentos, quem fala não é o nosso eu verdadeiro, é apenas algo puxando a corrente de emoções. Sempre haverá tempo de usar palavras críticas mais tarde. Mas lembre-se, não se pode retirar o que já foi dito, apenas desculpar-se. Por isso que devemos conduzir um inventário honesto do nosso caráter, e falhas do passado que lhe causaram problemas podem ser resolvidas pelo comprometimento diário consigo mesmo. Pare para pensar qual é o esforço que um ser humano empreende no momento em que determina fazer do seu projeto de vida falar mal do governo. Esforço nenhum, pois quando você pensar em querer falar mal de alguém, lembre-se daquela cena do filme de Guerra nas Estrelas, em que Luke Skywalker enfrenta o Lagro Negro da Força em um túnel, descobrindo que é um reflexo de si mesmo. Todos temos um lado mais escuro que pode emergir em momentos de crise. Não se entregue a ele, mas também não o ignore. O lado negro geralmente representa uma criança interior assustada e ferida,
e pode trabalhar a seu favor se você aprender a se comunicar com ela. Para isso, esforce-se, principalmente para fazer as pazes com amigos ou parentes com quem o relacionamento ficou abalado, porque quanto mais harmonia você trazer à sua vida interior e menos raiva e mágoa guardar, mais possibilidades você terá de adquirir uma perspectiva mental positiva que transformará a incerteza e a adversidade em um futuro brilhante. Porque se você quiser se dar bem na vida, se quiser prosperar interiormente, você vai ter que trabalhar interiormente muito. Enquanto você fala mal de alguém, principalmente dos governos, enquanto você vive aí metendo pau em todo mundo, ou principalmente falar mal dos governantes, o que está ao seu lado fica rico. Por isso, para de reclamar do governo. Aprenda cada vez mais a entender mais a sua vida e menos a vida alheia. Comece a substituir os problemas. Os do governo, deixe que eles resolvam. Os seus precisam da sua atenção. Eles estão sem solução por falta da sua atenção. Seja honesto consigo mesmo na hora de lidar com sentimentos de culpa. Por exemplo, se você perdeu o emprego, em vez de pensar, se eu tivesse trabalhado mais, ou se eu tivesse paparicado o meu chefe, diga a si mesmo que da próxima vez você irá trabalhar melhor sem precisar paparicar ninguém, principalmente se livrando da necessidade de julgar os outros e simplesmente aceitando como eles ou as coisas são. Se você passar a julgar menos as pessoas, logo perceberá que não se importa tanto com o julgamento que elas fazem de você. É como eu sempre digo, perderíamos menos tempo nos preocupando com o que os outros pensam de nós se soubéssemos com que pouca frequência eles fazem isso. Então, pelo amor de alguém, pare de pensar em outrem, pare de reclamar de tudo e de todos, principalmente do lugar que você vive, trabalha, mora, do seu estado, do seu país. Põe a mão na sua consciência. É importante deixar um pouco a ignorância de lado sobre os conceitos de democracia, do funcionamento do Estado. Aí todo mundo acaba se esquecendo daquilo que aprendem, né, quando crianças. A complexidade de um sistema que tem os poderes executivos, legislativo, judiciário, e vão se chocando cada instante e vão transformando problemas aparentemente fáceis de solução em indecifráveis enigmas que se prolongam por anos sem respostas. Assim você acaba achando mais fácil colocar a culpa nos outros, no presidente, no governador, no prefeito, no delegado, no vizinho, no parente, enfim. As mesmas asneiras. O Brasil tá assim porque o presidente não toma uma atitude. Outra enchente. Ou porque o prefeito não resolve nada. Olha, é simples. Digamos que você tenha uma empregada doméstica. E você e a pessoa amada são os chefes dessa empregada. E a empregada faz uma besteira. Claro que várias empregadas fazem várias besteiras. Aí você me diz que mesmo você, ou a pessoa amada em cima todos os dias, dando ordens, explicando como que eram as coisas, verificando se estão bem, ainda assim a empregada faz besteiras. No caso da empregada, quem é incompetente? Você, a pessoa amada, ou a empregada? Ou seja, a epidemia não é culpa do ministro, o apagão não é culpa do presidente, o sequestro não são culpa do secretário de segurança. Como se o presidente, prefeito, governador ou delegado tivessem o poder de resolver tudo com uma assinatura, quando não tem. Mesmo assim, abaixo deles existe uma grande equipe. E que equipe? Quantos não respondem ao presidente? Os 30, 50, 100? Quantos não respondem a esses? Os 300, 500? E aí vai descendo, chegando facilmente a 100 mil, a 1.000, a 2.000, a 1. Aí o babaca não aperta o parafuso direito, apagão. Culpa de quem? Do presidente da Eletrobras, do presidente da República. Aí o outro bobão não repara o vazamento de gás e afunda a plataforma, estoura o cano. Culpa de quem? Do presidente da Petrobras, do ministro, dos governos. Pois é, e na sua casa, quando a empregada deixa a torneira do tanque aberta e inunda toda a cozinha, de quem que é a culpa? Sua? Ou da pessoa amada? Pois é, as pessoas estariam sendo ingênuas a ponto de acreditar que o governo poderia mudar as suas vidas. E quando 1 mais 1 não são 2, aí passam a culpar o ministro. Afinal, não é ele o dono da economia? Como se a economia fosse um sistema estático controlável. E quando a justiça condena, a culpa é do juiz, que é corrupto ou preguiçoso? Como se não houvesse leis dando respaldo a advogados hábeis, especialistas em botar bandido na rua. Olha, realmente é hora de crescer um pouco, de perder a preguiça e procurar entender por que acontece o que acontece, antes de colocar a culpa em quem quer que seja. Não interessa se seja A ou B, se o alvo ontem era Collor de Mello, Fernando Henrique, hoje é Lula, nada vai mudar, nada vai mudar, não importa quem esteja no poder. Sempre vão querer colocar a culpa em cima do presidente. Devemos entender que as coisas são muito mais complexas do que o que parecem.
e que uma visão pequena e ignorante a respeito das coisas e a crítica em si vai ajudar. De maneira nenhuma. Por isso, pare de julgar as pessoas por aquilo que você imagina que elas tenham feito ou que afirmam que gostariam de fazer. Por outro lado, julgue a si próprio por suas intenções e espere que os outros façam a mesma coisa. E lembre-se disso da próxima vez que você se enfurecer com alguém por não ter cumprido um compromisso, ou quando se sentir magoado por não terem lhe dado a chance de falar ou de se esclarecer, enfim. Cuidado com a forte tendência de todos os seres humanos de projetar sentimentos nos outros. Quando você tem medo, as outras pessoas parecem mais ameaçadoras. Se está inseguro, elas parecem mais críticas. Se o seu problema é solidão, todos parecem mais distantes. E aí você passa a enviar a mensagem aos outros de que são ameaçadores, críticos ou distantes. Aí você estará atraindo-os nessa direção. Isso tudo é mais um modo de você criar a própria realidade, o bom ou o mal. Então passe a compreender o modo como o consciente pode distorcer a realidade, deixando de agir com generalizações. Por exemplo, dizendo que tudo de ruim acontece com você, ou filtros seletivos dos fatos. Desde o dia em que me formei, as coisas só pioraram. Ou projeções catastróficas, nunca mais vou ter um emprego daqueles. Ou até mesmo rótulos. Sou covarde demais para abrir meu próprio negócio. Aliás, até exagero, né? Fui despedido, fiquei com marca de fracassado, agora minha vida já era. Ou até mesmo com comparações de invejas. Todos que estão ao meu lado têm emprego, até mesmo reações inadequadas à função. Não acredito que a minha avaliação de desempenho foi tão ruim, pois vou ficar mudo até prender a respiração. E tem gente que faz isso. Ou tira conclusões precipitadas, né? A pessoa que me entrevistou não sorriu. Significa que eu estou fora, que eu não serei contratado. Isso é negatividade. Essas distorções podem influenciar a sua resposta emocional a determinada situação, fazendo agir de maneira derrotista. E o melhor modo de evitar isso é parar de raciocinar antes de reagir emocionalmente em qualquer evento. Você deve evitar isso, ficar se culpando ou os outros ou as circunstâncias, em vez de encarar as adversidades e tomar logo uma atitude. E evitar também a síndrome de vítima, né? Ficar acreditando que não importa o que você faça, você vai ser um perdedor porque todos os perseguem. Tem que deixar isso de lado. O pessimismo crônico, acreditar que as coisas nunca darão certo e passar a ficar desconfiado de todos que tentam fazer as coisas certas, principalmente se não houver interesse próprio. Você deve deixar tudo que é de ruim de lado para você ser bem-sucedido. Você precisa acreditar em si próprio e acreditar com tamanha paixão até que o que você deseje se torne realidade. Mas para isso, seja receptivo. A orientação chegará até você a partir das fontes mais improváveis. Sonhos, encontros casuais, um artigo de revista. Fique com os olhos e ouvidos abertos e mantenha a expectativa. A oportunidade não bate à porta, ela espera do outro lado até que a deixem entrar. Acima de tudo, tenha fé. Fé no sentido da vida, mesmo que ela pareça geniosa e traiçoeira. E acredite que você tem uma missão. Tenha fé. Esse é o tema mais penetrante da Bíblia. A fé. De vez em sempre, sente-se em silêncio. Imagina que o seu eu no futuro está na sala com você. Pergunte a ele ou a ela que mudanças poderia fazer agora para que a vida seja melhor no futuro. Ficará surpreso com a acuidade das respostas. A primeira sugestão do seu futuro self aí provavelmente será economizar mais dinheiro. E a segunda, que você leve a educação mais a sério. E é claro, jamais deixe de acreditar em você, pois do contrário, quem acreditaria? Pergunte ao seu self, ou pergunte-se: quem sou como ser humano e como profissional? Estou dando tudo de mim para crescer na vida? Estou sendo tudo o que posso ser no meu dia a dia? Que nota eu atribuo para a minha aparência pessoal? Será que estou aspirando o sucesso vestido com roupas do fracasso? Quem são minhas amizades? Sinto orgulho dos meus amigos? Eles são referência junto à comunidade? São exemplos de pessoas bem-sucedidas ou ando com derrotados? Pergunte mais, pergunte sobre sua saúde. Que nota você dá para o seu hálito? Ou para o odor de suas axilas? E sua unha, sua barba, para você que é homem? Seus cabelos estão lavados e escovados? Você usa a maquiagem adequada? O seu batom como anda? Você mulher? Pois sim, se quiser descobrir a pessoa responsável pela situação em que você se encontra, vá correndo agora, procure um espelho e olhe firme. Aí, você acabou de descobrir quem está trucidando você. Você tem sido o seu próprio fracasso, o seu próprio carrasco. Pergunte-se de novo, é lucrativo ser um desmotivado? As pessoas gostam de uma pessoa desmotivada ou preferem um ser humano sempre em alto astral, entusiasta?
O mundo trata bem quem se veste mal? Ou o mundo respeita e admira quem se veste bem? O mundo admira quem é negativo? O mundo só avança graças a pessoas positivas? A humanidade avança graças aos ambiciosos ou em função de pessoas sem metas? O mundo admira quem é hipocondríaco, quem tem mania de doenças e só fala em remédio? Ou não, o mundo admira quem irradia saúde? Pense um pouco, lamentar-se é esconder-se da prosperidade. O propósito da vida é uma vida com propósito. Este é o seu real problema, você está sem propósito. Reflita, se começar a pensar que o problema está lá fora, pare, pois essa maneira de pensar é o problema. É igualmente ao vício do álcool, ou do cigarro, ou das drogas. A lamentação também é um vício, só que se trata de um vício emocional. Você tem que mudar para que as coisas mudem. Mas você pode muito bem dizer, Fábio Fox, eu sou talentoso. Talento não é nada, coragem é tudo. Você tem coragem para mostrar o talento com que nasceu? Se tem, então haja. O que realmente conta é a coragem. A coragem, não o medo. O medo entra para tirar a coragem que você tem. Porque quando você deseja agir na coragem, então o medo vem. Ele funciona assim, primeiro enviando dúvidas para baixar sua resistência, aí você fica incerto se sabe fazer algo ou não. Aí depois você começa a duvidar se está fazendo a coisa certa. E por último, passa a duvidar até das pessoas certas. E quando chega ao ponto em que a dúvida se acumula e você não confia nem em si mesmo, ele sabe que pode te derrotar. Agora, se tentarmos dar um nome ao medo, tente se sentar em uma sala escura por alguns momentos. Imagine que seu medo se torna um ser real. Como seria a aparência dele? Como você o veria? Pergunte ao ser com o que se preocupa, por que ele acredita que você será incapaz de lidar com os acontecimentos. Talvez o que ele ache que você pode fazer para aliviar a ansiedade. Converse bastante, dê um nome ao medo. Na vida não se deve temer a nada, apenas compreender. Por isso haja com coragem. Se não tiver coragem, finja que tem. Ninguém vai notar a diferença, principalmente as crianças. Quando alguém depende de sua liderança e proteção, você tem uma responsabilidade de se mostrar destemido, mesmo que lá no fundo queira fugir e se esconder. Portanto, não se deixe intimidar pela posição de alguém que conquistou muito na vida. Veja como ele ou ela começou e acredite em você mesmo e em seu potencial, especialmente nos momentos de estresse. O consciente gera pensamentos que causam medo. Veja os exemplos de pensamento irracional de uma pessoa que perdeu o emprego e como o processo negativo do consciente cria medo em suas vidas. Aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Depois começa a colocar prazos arbitrários em sua vida, do tipo, eu preciso encontrar um emprego até o dia 1º do mês tal. Quando não, começa a ser irrealista, tipo, preciso fazer tantas ligações hoje. Ou começa a pensar na pior hipótese, quando o banco souber que estou desempregado, meu limite vai estourar. Ou pensamentos utópicos, do tipo, tenho certeza de que conseguirei aquele empregão que vi nos classificados, por isso vou descansar um pouco. Ou a ignorância dos fatos, tipo, ninguém me disse que eu teria que pagar imposto para receber o seguro-desemprego. Ou despreparo, essa entrevista vai ser fácil, já está no papo. Ou ceder ao pânico, sei que vou detestar o emprego e o salário é uma droga, mas vou aceitar porque não vai aparecer outra oferta de trabalho. Ou virar esotérico, começar a ver o futuro, fracassos como algo fatal, do tipo, se eu tomar mais um fora estarei perdido, o que vai ser da minha vida? Então você deve deixar esses pensamentos de lado, principalmente acreditar na sorte. Embora o consciente veja a sorte um jogo inofensivo, o subconsciente se apega à prática como se fosse uma tábua de salvação da incerteza do esforço árduo que o guarda. A falsa esperança de ganhar em algo não merecido pode custar-lhe mais do que R$1 e é capaz de reduzir as suas habilidades de encarar a realidade de maneira criativa. Quando você for tentado a gastar dinheiro na roda da fortuna, lembre-se de que muitos ganhadores de loteria foram à ruína por causa da boa sorte. Por isso, lembre-se sempre, a boa sorte é focar a sua vida no certo e não no erro. O foco tem que sempre estar sobre o positivo e jamais sobre o negativo. O foco é sobre o doce e não no amargo, na luz e não nas trevas, no amor e não na violência. O foco deve estar na saúde, não na doença. O foco é na vitória, não na derrota, não na morte. Tem que ser na vida, por exemplo, na maternidade, não no cemitério. Não interessa saber quantos morrem por dia, tem que saber quantos vivem, quantos nascem. Tem gente que vive falando muito no diabo, fala mais no diabo do que Deus. O foco é em Deus, não é no diabo.
Pode ver se as pessoas espiritualmente fracas não são as mais perversas. E desse tipo de pessoas você tem que se manter distante, porque elas tentam envenenar a sua mente. Por isso sai fora dessas pessoas, hein? Descanse-se delas. E por falar em descanso, o sono conta muito nessa hora, hein? Jamais se prive do sono. É claro que você pode viver sem ele por algum tempo, mas à custa de um enfraquecimento do pensamento racional e da criatividade, você passa a viver em um abismo. É o que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Veja que no fim do século passado, uma pessoa passava em média 9 horas por noite na cama. Já no início da década de 80, a média baixou para 7 horas e meia. Hoje, o normal de qualquer cidadão é não dormir mais do que 6 ou 7 horas. A falta de sono pode gerar perda de entusiasmo, de criatividade e de estabilidade emocional e principalmente de integridade espiritual. Por isso, pense nisso quando estiver escolhendo no guia de programação da TV alguma coisa que lhe cause sono. Em vez disso, desliga a TV e vai dormir. Deixe a sua mente repousar por algum tempo. E quando acordar pela manhã, vê se você consegue passar algum tempo com pessoas que acreditam em você. Dizem que o dia de ontem é um cheque sustado, e o de amanhã, uma nota promissória, e o de hoje é dinheiro vivo. Você já tem que lidar com muitas coisas no presente. Não se sobrecarregue com arrependimentos do passado e nem com os medos do futuro. Por isso, veja se aprenda as leis da adversidade. Sem adversidade não há crescimento pessoal significativo. A adversidade nos prepara para maiores desafios e realizações, além de nos lembrar de como é curto o nosso tempo na Terra e que devemos utilizá-lo da melhor maneira possível. E em cada condição adversa, uma oportunidade escondida. Ninguém recebe um fardo que não possa carregar, embora às vezes seja necessário encontrar forças e coragem para realizar uma mudança pessoal, reconhecer a insuficiência individual e buscar ajuda com outras pessoas. Mas nenhuma adversidade ocorre sem nos ensinar algo. Ela pode nos paralisar ou nos forçar a aprender novas técnicas e conhecer novas pessoas, só que a escolha é de cada um. Por isso, superar as adversidades é a melhor maneira de melhorar a autoestima e desenvolver a autoconfiança. Guarda o que eu te digo, a coragem é o preço que a vida cobra para conceder a paz. Jamais use a injustiça que lhe foi imposta pelos outros, nem as frustrações da família, como desculpa para abusar dos outros. Ou seja, assuma suas responsabilidades. Quando você estiver trabalhando ou procurando emprego, nunca se sinta culpado por estar longe da família, mas também quando estiver com a família, esqueça-se do seu trabalho. Lembre-se disso, hein? Outra coisa importante, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque vai te ajudar bastante. Mas por favor, preste atenção, tenha interesse no que você está ouvindo. Quando você pensar em alguma coisa, numa bela ideia, organize-se de forma rápida, parta para a ação. A lapidada no diamante você dará depois que a ideia for aprovada, mas é importante agir. É provável que exista alguém nesse exato momento pensando na mesma ideia que você, por isso você tem que agir no momento. Se você não agir, mais uma vez poderá ficar para trás. Cuidado para não sofrer por arrependimento, hein? Se você não fizer algo novo, nunca saberá se vai dar certo. Não deixe o medo controlar sua vida. Um grande erro, nunca corra atrás do prejuízo. Quando você for correr atrás de algo, corra atrás do lucro. O sucesso exige capacidade para comunicar suas ideias. Comunicar e expressar suas ideias com entusiasmo contagiante é o fator decisivo para o seu sucesso. Você pode ter belas ideias em sua mente, sim, mas se não souber comunicá-las ao mundo, você pode sofrer por isso. Portanto, pode ficar ciente que cada vez que você deixar de falar, aumentará ainda mais o seu medo. Cada vez que evitar falar, você estará deixando de treinar, deixando de crescer. E cada vez que desperdiçar a oportunidade de falar, confiará menos em si mesmo. No mundo hoje, se você não souber comunicar suas ideias, você simplesmente não existirá para o mercado, principalmente se tratando dos dias atuais. Portanto, aprenda, resista, persevere, treine, suporte a dor psicológica. Ouça esse CD quantas vezes você puder. Exercite os seus pensamentos em sua casa. E para cada novo pensamento, vá em busca dele o mais rápido possível. Tudo em nome do seu projeto de vida. E lembre-se que a comunicação não se resume apenas em falar, mas sobretudo em ser um bom ouvinte. Para falar bem, ouça melhor ainda. Aprenda a ouvir. Ouça 2 vezes mais do que fala. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. O importante é como reagimos aos nossos medos. O medo só tem força porque damos espaço em nossas almas para que ele cresça. Por isso, sempre que sentir medo de alguém, de alguma coisa, de algum desafio, então pergunte-se, o que de tão terrível, de tão desastroso, que desgraça poderia acontecer? Vão decepar sua cabeça? Você vai perder um braço, uma perna, 2 pernas? É claro que não. É tudo psicológico. Então,
Espere o melhor, prepare-se para o pior e encare o que vier, sem tentar querer saber o que as pessoas pensam ao seu respeito. Se você fizer isso, vai enlouquecer. Se o que você faz é honesto, então, desculpe pela expressão da palavra, mas dane-se, ferre-se o que os outros pensam de você. Mas Fábio Fox, eu não devo pensar nos outros? Deve, mas só quando você estiver bem. O que de tão ruim poderia acontecer contigo? O medo é uma ferida aberta em sua alma. Cure-a com coragem. O medo, se não for contido, acabará dando uma forma desastrosa ao seu destino. Por isso, nunca desista mesmo. É na queda que a água ganha força, move turbinas e gera energia. Quando você cai, você ganha forças. Então fique alerta. Depois que você atingir um nível de projeção destacado, fique atento para não começar a sofrer desgastes por excesso de exibição. Controle seu nível de aparição e sua exibição. Para isso é preciso usar o bom senso. Tem gente que aparece demais. Tem artista que aparece demais. Tem padre que exagera. Tem político que perde o controle. Portanto, cuidado com o exagero, principalmente na hora de criar uma boa harmonia na sua vida. Não se deixe atormentar por coisas sem importância. Pare de querer controlar o que os outros fazem ou pensam de você. Sorria pelas pessoas que você conhece. Não discuta e nem brigue por assuntos banais. Não vale a pena. Escute de verdade. Quando alguém estiver falando com você, escute com os ouvidos, com os olhos e principalmente com o coração. Quando estiver trabalhando em algo que exige concentração, ou quando quiser meditar e algum pensamento externo interferir, anote-o e em seguida esqueça-se dele. A melhor maneira de reservar tempo para ficar sozinho e refletir é não o desperdiçar com coisas desnecessárias. Portanto, quando estiver sentado, sente. Quando estiver de pé, fique de pé. Não hesite entre os dois. Quando for trabalhar, faça-o com afinco. Na hora de descansar, descanse com igual afinco. Quando sentir que está ficando letárgico, mude de atividade. Exercite-se, tire uma soneca, leia algo suave. A letargia é uma espécie de areia movediça. Não afunde nela. Mantenha-se sintonizado. Quer esteja indo ao trabalho, quer ao supermercado. Enfim, o que você for fazer, entre, faça, saia e prossiga. Aliás, de quantas preocupações uma pessoa se livra quando decide não ser alguma coisa, mas sim alguém. Seja esse alguém é você. Mantenha a perspectiva e os problemas serão mais facilmente resolvidos. Observe como a aranha tece a teia. Ela faz um fio por vez e não desanima se uma parte for destruída. Simplesmente volta e realiza o conserto. Além disso, ela guarda suprimento suficiente de material para amortecer possíveis quedas. Veja-se como uma pequena aranha. Você é uma torrente ou um dreno de energia? Quando você deixa um grupo, as pessoas se sentem energizadas ou exauridas por sua recente presença. Particularmente, eu procuro a companhia de quem me fortalece, não de quem me suga a força vital. É importante você aprender isso. Na medida do possível, esquematize seu horário para ter uma programação previsível todos os dias. Ocupe as brechas com leituras construtivas e reflexões positivas, não deixando espaço para os pensamentos depressivos. A maior parte dos pensamentos depressivos tem a ver com a antecipação de algo ruim no futuro. Então, quando surgirem tais pensamentos, diga a si mesmo que a possibilidade de tais ocorrências é baixíssima. Não sofra por decisões que não pode tomar ainda ou que não lhe cabe tomar. Ao invés disso, reserve algum tempo para uma autorregulagem agressiva e honesta. Você nega a realidade? Uma crise se aproxima e você evita lidar com ela? Sabe onde está gastando o tempo e o dinheiro da sua vida? Medite. A capacidade de estar só é necessária para o melhor funcionamento do cérebro e a realização do mais alto potencial do indivíduo. Lembre-se disso. Aliás, deixe um pouco de lado a televisão. Você não tem tempo para acomodar-se no sofá, observando passivamente o lixo que a maioria das redes transmitem por causa do poder da audiência e da publicidade. Invista tempo suficiente em estudos e reflexões, e talvez um dia você apareça na televisão. Se quiser assistir televisão, assista. Pelo menos assista aquilo que não vai insultar a sua inteligência. Não é o seu televisor que não presta, e sim o convite ao consumo que está presente em todos os segundos de nossos dias. As fórmulas acabadas que são lançadas diante de nossos olhos em qualquer lugar e em qualquer condição. Cria-se um mundo virtual que é a expressão mais agressiva da democracia. Qualquer um, até mesmo um analfabeto, tem um televisor ao seu alcance. Liga, ouve o jornalista falando da eleição, da economia e pensa que entende e toma suas decisões. Essa engrenagem da mídia torna-se uma espécie de poder paralelo, informal, que dita regras de comportamento e chega nos momentos de maior enlouquecimento nacional.
a ponto de definir a eleição de um presidente como a escolha de um vencedor de um reality show. E essa combinação de sistema educacional ultrapassado com a sociedade de consumo sedutora gera consequências complicadas. Uma delas surge quando o espírito comercial toma conta. Tudo é uma questão de vender e muito. As empresas apoiadas em fórmulas simples produzem facílimos textos a serem assimilados pelo maior número de pessoas possível, garantindo assim o maior volume possível de compradores. Para isso jogam sujo, e essa engrenagem cria um clima de sedução, colocando tudo aquilo que queremos e o que os outros querem que queiramos diante dos nossos olhos. E pior, com fórmulas prontas, com modas, modelos, e todos passam a consumir aquilo que está dentro dos padrões. Ou seja, tudo absolutamente artificial, montando componente por componente, como um dos hambúrgueres de lanchonete. Mas tem algum problema nisso? Claro que não, o povo gosta. O problema não é o desempregado, não é a baixaria da moça pelada. De certa forma, essas são manifestações que atraem para eles uma quantidade de dinheiro. É um tipo de arte necessário, um ingrediente do caldeirão cultural. O maior problema é que o que é oferecido é somente isso. Você já reparou nas programações de televisão? Espaços preciosos que poderiam dar uma contribuição maior para o crescimento cultural dos espectadores e que só passam propostas comerciais com objetivos de vendas e mais vendas. E esse nivelamento baixo cria uma situação em que tudo fica igual. As pessoas passam a se comportar de forma semelhante, comprando tudo o que vem, fazendo aquilo que todo mundo faz. Velhas fórmulas são compostas por velhos pensamentos. Sua repetição cria rotina, e a rotina gera o medo de que a rotina seja quebrada. Desse medo surge a mediocridade, que por sua vez mata a imaginação. E as pessoas pensam pensamentos antigos, que geram mais rotina. E assim eles vão escolhendo a capacidade de criar o brasileiro, no nível que eles desejam, para que aqueles que agem com o pensamento próprio sempre dominem aqueles a quem assistem à TV, ou seja, o que eles querem. Por isso disse e repito, deixe um pouco seu televisor de lado. Se pretende ser feliz, bem-sucedido e realizado, você deve administrar o tempo e o dinheiro com a responsabilidade de uma pessoa adulta. O primeiro passo é observar como os ganha e onde os gasta. Então passe a definir metas, faça uma estimativa de quanto tempo e dinheiro serão necessários para atingir cada meta e o que deve ser abandonado. Estabeleça prioridades. Talvez você não consiga realizar todas as metas ou tenha que aceitar algo um pouco menor do que o desejado, por questões financeiras ou falta de tempo, não sei. Mas quanto mais cedo você se livrar de desejos que lhe consomem tempo e dinheiro com algo que não se relaciona às prioridades máximas, mais rapidamente você cumprirá suas metas. Saiba quanto tempo e dinheiro serão necessários para executar cada elemento do plano e meça o progresso de acordo com o orçamento. Tenha um orçamento de reserva tanto de dinheiro quanto de horas extras. Particularmente, tenho observado muitos investidores bem-sucedidos e todos apresentam 3 características. Em primeiro lugar, conhecem uma estratégia para investir ou sair de um investimento. Em segundo lugar, tem conceitos sobre administração de risco que ajudam a preservar o patrimônio quando os investimentos não dão certo. Por último e mais importante, conhecem a si mesmos e organizam investimentos de maneira que se adaptem à situação, à sua personalidade e aos recursos disponíveis. O tempo é importantíssimo, não se pode matá-lo nem desperdiçá-lo, independente do que você fizer e de quanto gostar ou não da atividade. Cada minuto tem o seu valor potencial. Por isso, não perca tempo com projetos não relacionados às suas metas principais. Faça a si mesmo as seguintes perguntas constantemente. Por que estou fazendo isso? O que tem a ver com o meu propósito principal? Há algo mais importante que eu deveria estar fazendo? Será que vou me arrepender de ter feito isso em vez de algo diferente? Qual é a próxima coisa importante a fazer? Uma das diferenças mais importantes entre alguém bem-sucedido e você é o uso adequado do tempo. Pratique isso a cada dia. Comprometa-se a fazer algo pequeno e cumpra. À medida que você for adquirindo mais autoconfiança, você vai sentir o progresso. Às vezes é preciso ter mais coragem para dizer não a algo que você quer do que simplesmente ceder à vontade. Seja cruel com o seu tempo e lembre-se sempre de manter o foco. Além do mais, parabenize-se por atingir objetivos. Se falhar com frequência, seja mais realista ou esforce-se um pouco mais. Não deixe nunca jamais a situação piorar. Sempre mantenha a calma e controle o seu tempo. Comprometa-se a ser decidido e quando tiver que tomar uma decisão sobre um assunto trivial, seja rápido. Não reconsidere nem nunca mude de ideia. Jamais perca tempo escrevendo algo na lista de tarefas que pode ser resolvido agora. Faça o que tiver que ser feito e tire o assunto da cabeça de imediato.
Volto a repetir, simplifique a vida. Desista de filiações a clubes que você não vai, revistas que não lê, pare de comprar coisas que não precisa, pare de ler coisas inúteis, pare de assistir determinados programas de televisão. Limpe a sua mente, não a deixe cheia de ressentimentos antigos, comparações invejosas, amargura, hostilidade ou outros lixos mentais. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Se pensar em todas as tarefas ainda não realizadas, certamente ficará deprimido. Divida as tarefas em etapas e use uma viseira para enxergar somente a etapa em que está trabalhando no momento. Desenvolva um plano para lidar com a sua meta. Quanto mais cedo começar, menores serão as etapas. Todos os dias, termine alguma coisa, mesmo que pequena, mas algo relacionado ao seu propósito central. Sei que é difícil se achar por cima de qualquer situação quando as condições financeiras não estão boas, particularmente nos momentos de instabilidade ou quando enfrenta o desemprego. Você precisa conhecer muito bem o seu quadro financeiro em todos os detalhes, os bons, os ruins e os feios. Há uma correlação inigualável entre estar seguro financeiramente e ter sucesso no trabalho. Por isso, veja se você tem uma filosofia para lidar com o dinheiro. O que acha das pessoas mais ricas que você e das mais pobres? Quanto dinheiro você considera suficiente? Quais são as probabilidades de ganhá-lo? E quando tiver, se tiver, o que considera suficiente? Haverá o risco de que não seja suficiente? Faça estas e outras perguntas a si mesmo. Vou lhe passar alguns dos maiores erros que as pessoas cometem com o próprio dinheiro. Primeiro, não ter um plano de orçamento para o tipo de vida que quer levar ou uma meta financeira que o auxilie a colocar o plano em prática. O outro é não envolver a família toda no desenvolvimento do plano e não informá-la sobre a condição financeira e o progresso em direção à meta. Também deixar-se intimidar pelos números em vez de dominá-los. Ou entregar a um contador ou consultor as responsabilidades financeiras pessoais. Também não economizar o suficiente para arcar com as despesas futuras. Gastar em itens não essenciais sem um caixa líquido para as despesas do dia a dia e aplicações, ou usar o cartão de crédito para compras grandes e não poder pagar a fatura mensal. Aliás, quanto mais você mirar a riqueza como meta primordial, menos chances você terá de ficar rico. A riqueza chega àqueles que se dedicam ao trabalho. Portanto, desenvolva um plano de despesas rígido e descubra por quanto tempo suas fontes de renda mais liquidação de caixa e patrimônio líquido podem sustentá-lo. O ideal seria 1 ano no mínimo. Faça sempre o possível para reduzir os gastos. Isso pode incluir o adiantamento de despesas grandes. Não compre o que não pode pagar. Essa situação é uma regra básica. Faça um esquema de como gastou o dinheiro mês após mês. Quanto mais detalhado, melhor. Precisará disso como ponto de partida. Seja uma pessoa responsável e proteja-se contra perdas. Aliás, dedique algum tempo às suas ideias. Você poderá ganhar mais dinheiro do que imagina. Desenvolverá técnicas empresariais preciosíssimas na era da economia que se aproxima. Mas, acima de tudo, mantenha-se animado. Jamais caia em depressão. Jamais se esqueça de que os problemas terão uma solução melhor e mais rápida do que você imagina. E olha, tenha sempre um dinheirinho reservado na carteira, mas nunca use. Acredito que sabendo que o dinheiro está lá, você sentirá capaz de lidar com emergências. A administração eficiente do dinheiro é mais uma questão de dominar os desejos que de controlar as finanças. E, por favor, anote isso. Ser rico não é preocupar-se com o dinheiro. Viver na pobreza é ter a preocupação crônica com ele. Você pode estar sem dinheiro, mas só será pobre se acreditar que é. Guarde o que eu te disse. E ainda digo mais, você nunca fica sem dinheiro. Apenas fica sem ideias, sem energia e sem autoconfiança. O dinheiro simplesmente acontece. Mas acontece na vida de quem faz acontecer. Não adianta ficar apenas rezando, só pedindo ajuda a Deus. Toda oração tem que ser seguida de ação. É preciso confiar em você para conquistar os outros. É preciso ter a autoconfiança. É preciso ser confiante e, acima de tudo, humilde. Mas tem gente que é humilde demais e acaba orgulhando-se pelo seu concorrente. E o orgulho pelo seu concorrente revela a falta de fé em si mesmo. Tenha fé em você, motive as pessoas, seja um líder energético, uma pessoa emocionalmente inspiradora e entusiasta. Acredite que ninguém é capaz de fazer as coisas que você faz. Ninguém faz as coisas com o seu jeito e do seu jeito, com a sua voz, com o seu andar. Pode até ser parecido, mas parecido não é igual. Quer ser diferente? Então coragem, coragem, luta. O maior desafio do ser humano nesse mundo hoje, sabe o que é? É crer na sua força interior, crer na sua alma, crer na sua cabeça, crer no seu talento, crer em você, acreditar. Vote em você, aprenda a crer muito mais em você do que nos outros. Aposte em você, eleja-se você mesmo como presidente do seu próprio destino. Fé em si mesmo, sem temer. O problema é que o medo de fracassar assusta o ser humano. Esse medo gera bloqueios mentais.
O medo envenena sua alma. Guarda o que eu digo, você não sabe que sabe. Você ainda não sabe o quanto você é bom. Por isso, ponha em prática o que você já sabe, mas faça isso urgentemente. Pare de acumular informações, conhecimento. Você não está pecando por falta de conhecimento, mas por falta de uso do mesmo. Muita informação desinforma. O que lhe falta em conhecimento, compense com entusiasmo, com alegria, com positividade, com ousadia, com fé, com raça, com garra. Mate o seu passado. Enquanto você não conseguir escapar do seu passado, você nunca chegará ao seu futuro. Passado é lição para refletir, jamais para repetir. O futuro é o que importa. Estou altamente concentrado no futuro e é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Pense dessa maneira e não cometa o desastroso erro de concentrar-se no que você ainda não sabe. Buscar mais conhecimento nos dias atuais pode ser estratégico, porém valorizar o conhecimento que você já tem é decisivo para gerar a automotivação. Primeiro vai ganhar dinheiro com o que você já sabe hoje. O conhecimento que você tem que gerar grana para financiar a busca do conhecimento que você vai precisar amanhã. Deixe o ego de lado, o pior emprego é aquele que você não tem. Por isso você tem que ter capacidade analítica, uma certa frieza, clareza de visão para saber interpretar o mundo em que vivemos e não ser arrastado por essas falsas ondas. Há dois tipos de pessoas na vida. Uma é aquela que não faz o que mandam e a outra é aquela que não faz nada além do que lhe é mandado. Portanto, jamais se esqueça, os vencedores fazem aquilo que os perdedores não querem fazer. Seja o melhor mesmo. Jamais negue desempenho à sua vida, à sua empresa, ao que você faz. Jamais negue esforço. Trabalhe com sua força máxima. Isso se você realmente quer crescer na empresa que trabalha, se realmente quer se destacar na sua vida profissional. Se você quer, então lute. Lute para obter o sucesso, porque o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Não se iluda. O medíocre sente muita dor pela sua mediocridade. É a dor dos que vivem permanentemente no sufoco. Essa dor não traz lucro, não traz grana, não traz crescimento espiritual. Não conheço um só esperto bem-sucedido. Chega de espertos na vida. Tem que trabalhar, tem que ralar o coco. Se você quer mais da vida, dê mais à vida. Não faça como muitos que tentam justificar sua mediocridade dizendo que o dinheiro não traz felicidade e que pobre não tem estresse. O dinheiro em si, o papel, a moeda, não fala, não pensa, não age. Quem faz tudo isso é o ser humano. Portanto, a questão que importa é o que você faz com o dinheiro e como faz. O dinheiro, se bem utilizado, facilita muito a sua vida. Ele traz conforto, felicidade, paz, segurança. Aliás, traz o que você deseja. Para isso, basta ter a estratégia, o instrumento que é utilizado para reunir e utilizar sabiamente todas as suas forças, todos os seus recursos, todas as suas armas. Não adianta estar apaixonado pelo seu projeto de vida. Não adianta conhecer o seu negócio, a sua profissão, se não houver uma estratégia, um plano que gera o resultado que você espera e de que precisa. Por isso, se houver uma estratégia bem clara, bem montada, bem estruturada, então você vence. Aí você se espelha no sucesso dos vencedores, aperfeiçoa o seu e faz melhor. Pode prestar bastante atenção. Os seres humanos mais bem-sucedidos no mundo dos negócios são aqueles altamente centrados no que fazem. Na prática, muitas vezes, a lógica perde para a realidade. Portanto, não mude de ideia ou de projeto todos os dias. Quando você muda de projeto com frequência, estará sempre voltando à estaca zero. É puro desperdício de energia, de tempo e de dinheiro. Faça sempre a seguinte pergunta: já explorei o máximo do meu mercado? Se você não explorou o máximo, por quê? Ou para que você vai abrir outra empresa? Em vez de abrir novas empresas, explore o potencial já da existente. E fique ligado, principalmente no início de qualquer profissão ou atividade empresarial. Estreitar o foco será crucial para o seu sucesso. Se você trabalha com vendas, pode até ser um vendedor versátil, mas ser versátil não é tão interessante quanto ser focado. O milagre não é um truque de mágica, mas sim a manifestação de uma mudança que se acredita impossível. Foque principalmente aqueles que estão ao seu redor. Faça alguém sentir-se um vencedor. Ajudar os outros é a melhor maneira de desenvolver a própria autoestima. Por mais ocupado ou atrapalhado que esteja, jamais ignore o apelo de alguém que precisa do seu auxílio ou conselho. Preste atenção a conversas e não conclua apressadamente. Imagine como seria o mundo se as pessoas que vão à igreja e confessam "Perdoa-me, Padre, pois eu pequei", ao invés disso dissessem "Abençoe-me, Padre, fiz uma coisa maravilhosa". Então faça algo maravilhoso hoje. Receba as bênçãos merecidas. Compartilhe seu talento e conhecimento. Dê conselhos gratuitamente. Seja um mento para alguém que pode se beneficiar através de sua experiência. E se algum dia você se imaginar abandonado pelas pessoas, provavelmente sentirá a presença de Deus ao seu lado.
Acredite assim e seja sempre tolerante com as pessoas cujas crenças são diferentes das suas. Aliás, a fé não é a crença de que Deus fará o que você quer. A fé é a crença de que Ele fará o que é certo. Lembre sempre disso. E não peça, continue pedindo. Não bata, continue batendo. Não procure, continue procurando. Você não precisa ver o fim da estrada. Basta enxergar a próxima curva e ter fé de que a estrada continua. Preste atenção e aprenda pelos próprios passos. Aliás, só existe um prazo verdadeiro na vida, mas não tenha tanta pressa em querer cumpri-lo. A desrespeito de todas as incertezas e distúrbios emocionais, mantenha o queixo erguido e sorri sempre. Lembre-se das sábias palavras de Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Uma das ironias da vida moderna é que a maioria das pessoas toma decisões vocacionais importantes quando ainda é jovem e inexperiente. A perda do emprego ou o medo da perda oferecem-lhe uma oportunidade de reformular as perguntas fundamentais sobre a sua carreira e estilo de vida. Onde você vive? O que faz quando não está trabalhando? Quais são seus relacionamentos? Que recursos consome? Se deseja ou não trabalhar por conta própria, como garantir o desenvolvimento pessoal e espiritual dentro do contexto do trabalho? Raciocine sobre isso e tenha uma atitude mental positiva o tempo todo. Muitas partidas de pôquer foram ganhas com blefe. Na vida, se está com medo ou não tem confiança, use blefes. Convencerá primeiro os outros, depois você mesmo, conseguindo transpor aí os obstáculos. Seja sempre motivado. Aliás, como é seu senso de humor? Quando pega o jornal, você procura o editorial ou a seção de esportes, ignorando as piadas e as tiras de quadrinhos? Quando as pessoas contam piadas na cantina, você é o único que não contribui com nenhuma? Ou pior ainda, o único que não ri? Quando foi a última vez que riu até sentir dor no estômago e os olhos se encherem de lágrimas? Sem senso de humor? Como pode manter a perspectiva perante os golpes da vida? Pois eles virão, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Evite, porém, o humor negativo que fere os outros, o humor sarcástico que faz rir à custa de outras pessoas e acaba envenenando a sua visão de vida e prejudicando-lhe a carreira. Seja claro na comunicação. Tente entender melhor os outros antes de responder e minimize a ambiguidade de suas mensagens. Você pode até dizer, mas Fábio Fox, você não sabe como é meu ambiente de trabalho. Se você não gosta de trabalhar, então deve trabalhar para ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar. Isso é óbvio. Além do que, viver é um trabalho. Pergunte-se quem você é, o que você quer, qual é a sua real aptidão, que profissão você poderia exercer nela se destacando, sentindo-se diferente da maioria, aonde você deseja chegar ou qual é o seu rumo, aonde você estará nos próximos 3 anos. Tudo é negociável. Você tem mais poderes de influência do que pensa. Informação é poder, mas somente se usada de maneira sábia. Saber o que você quer e do que precisa também é poder. Estar disposto a dizer não a uma oferta inaceitável é mais poder ainda. Suas reações emocionais podem feri-lo mais do que ajudá-lo. Deixe o ego fora da disputa. Estamos falando de negócios. Você terá mais chances de conseguir o que quer se o empregador também ganhar alguma coisa. Lembre-se disso e evite a síndrome da vítima. Ninguém quer pegar você. Se acreditar no contrário, acabará realmente se tornando uma vítima e será mais difícil recuperar-se. Regra número 1. Mantenha calma e não perca a cabeça. Regra número 2. Jamais viole em hipótese alguma a regra número 1. E a regra número 3. Lembre-se sempre, a regra número 1 é para o seu bem. Com isso você terá êxito na busca por uma vida importante. Ajudará a perceber que o importante na vida não é o seu trabalho ou carro, e sim as pessoas que você ama e que o amam. A alegria de viver cada momento e a crença do que é importante aos olhos de Deus. Porque quando você não sabe o que quer, assume um comportamento derrotista. Se para você o sucesso é simplesmente ganhar alguma coisa, dinheiro, poder, reconhecimento, não sei, então nunca o terá. Se a sua definição de felicidade é sentir-se melhor consigo mesmo e com o mundo, nunca será feliz, principalmente se viver correndo atrás do sucesso. Pense no que você quer fazer. Por que você quer fazer isso? E quais são os benefícios para você mesmo e para os outros? De que recursos você precisa? Quais você já tem? A quem você pode pedir ajuda? Que obstáculos você terá de transpor? Como você poderá medir o seu progresso? Ou o que poderá fazer agora para começar? Aliás, escolha um dia e faça uma longa caminhada sem destino. Quando a rua ou trilha se dividir, tente não tomar uma decisão consciente, mas siga o instinto. Pare de vez em quando para anotar o que lhe vier à mente. Mantenha os olhos e ouvidos bem abertos. Não espere nada, mas esteja preparado para tudo.
Veja se no fim do dia não terá uma confiança maior nos poderes de sua intuição divina e guiá-lo na trilha da vida. Passe várias horas em uma estação de trem, rodoviária, aeroporto ou lugar cheio de gente. Observe as pessoas interessantes e imagine a história sobre elas. De todas as histórias, qual você gostaria de viver? Pois a melhor maneira de ensinar é fazer com que o aprendiz sinta-se professor. Veja as pessoas com outros olhos, apreciando a honra e a dignidade do trabalho delas. Não deixe seu ego olhar com o desprezo aqueles que fazem um trabalho honesto. Dê atenção às ideias que possam ser convertidas em negócios lucrativos, mesmo que você não queira abrir um. A disciplina de pensar como um empresário lhe será valiosa, independente de sua vocação. Pratique o olho de caçador, sempre alerta para as oportunidades e perigos. Você não é um resultado de teste de personalidade. Não se prenda às medidas arbitrárias que mais parecem limitar do que abrir possibilidades. E jamais deixe que alguém lhe diga que não pode fazer algo porque lhe falta dom, inteligência ou experiência necessária. Se tiver propósito, entusiasmo e determinação, poderá conseguir tudo o que você quiser. Para cada um dos próximos 9 dias, escute uma das novas sinfonias de Beethoven. Ele jamais ouviu a nona. Já estava completamente surdo quando a compôs. Imagine como é sentir tamanho fogo na alma. Torne-se um expert. Domine o assunto não relacionado ao seu trabalho. Acredite em seus sonhos. Sim, os relâmpagos caem e um pode atingir você. Atraia-o. Descubra alguém que realizou aquilo com o que você sonha. Aprenda o que puder sobre a pessoa, que obstáculos teve que superar e que tática utilizou para alcançar as metas. Mantenha essa imagem firme na mente sempre que sentir desanimado. Se você realmente acredita em seus sonhos, pode considerá-los praticamente realizados, pois a verdadeira crença envolve a disposição de fazer o que for necessário para concretizar o desejo. Muitos dos fracassos no mundo são pessoas que não perceberam quais próximas estavam do sucesso no momento em que desistiram. Comece pequeno, suba devagar. Sua visão é como um quebra-cabeça. Deve ser montado pedaço por pedaço. Concentre-se em cada pedaço que aparecer e não se preocupe com o que ainda falta. Vou repetir o que falei no começo do CD. O erro mais grave é tomar uma decisão para impressionar ou agradar aos outros. As novas soluções e maneiras de encarar um problema não costumam surgir das preocupações, principalmente da preocupação crônica. Em vez de encontrar a solução, a pessoa que se preocupa cronicamente deixa-se mergulhar no perigo, tomada de pavor, presa a uma corrente estagnada de pensamentos. Por isso tome muito cuidado, principalmente se você dever a alguém. Não maltrate o seu credor. Quem deve não tem direito de agir com arrogância. Para isso, trabalhe a mente e a sua alma. O desafio de se trabalhar, principalmente para vencer na vida, exige inteligência emocional por parte de todos. E no mercado dos dias atuais não existe lugar para corações fracos. Portanto, seja forte. Muitos limitam-se a reclamar que não há emprego, que não há emprego, que não há emprego. Isso é loucura. É mentir para si mesmo. É fingir que está procurando emprego. É brincar com a sua vida, com o seu futuro. Principalmente se está desempregado. Bater em muitas portas dói na alma de qualquer ser humano. Muitos evitam enfrentar a dor da procura, a dor de bater em muitas portas, a dor emocional de se submeter a muitas entrevistas. Esse tipo de pessoa que fica em casa se lamentando, esperando que alguém venha lhe trazer um emprego na bandeja, esses não são dignos da sua confiança não. Eles sonham que alguém um dia vai aparecer e trazer um emprego em domicílio. Isso não existe. Quando você encontrar pessoas desse tipo, você pode dizer a eles: quer algo leve? Vai carregar isopor. O pior emprego é aquele que você não tem. Procurar emprego dói. Isso é uma grande verdade. É tremendamente desafiante. Essa busca exige garra, humildade e muita coragem. A sua persistência fará a diferença. A sua garra será valorizada no mercado. A persistência significa 98% da conquista de um novo emprego. E os mais persistentes sempre vencem. Claro que haverá momentos de desespero na sua vida. Se você perder o emprego sem esperar, principalmente. Espero também que você não seja um tão mané a ponto de achar que você seria eterno em seu trabalho. Nesse jogo da vida, faça o possível para nunca ser pego de surpresa. Não é para viver assustado com o dia de amanhã, mas é preciso que você tenha 2 planos de ação para as emergências, o plano A e o B. Agora, se você não tem o plano B, trate de arranjar um. Aliás, se está desempregado, cuidado, hein? Desempregado não tem direito a férias jamais. Isso é um erro gravíssimo. No ritmo de trabalho que você vivia, parar de trabalhar subitamente por iniciativa própria é péssimo, e parar de trabalhar por ter sido demitido é desastroso. Sua cabeça não vai suportar, você vai mergulhar numa profunda e talvez complicada depressão. A expressão perder o emprego por si só já é suficiente para bater qualquer ser humano. Tirar férias e continuar empregado é uma coisa, tirar férias porque perdeu o emprego, isso é loucura.
Se você foi um bom profissional quando estava empregado, seja um profissional também quando estiver desempregado. Não perca a dignidade pelo fato de estar desempregado. Então, se você está desempregado, pelo amor de alguém, jamais ande com outro desempregado. Você sozinho já está ruim. Imagine juntando-se a outro desempregado. Diferentemente do que ocorre com relação aos alcoólicos anônimos, normalmente não é possível juntar duas pessoas desempregadas numa mesma conversa. Na média, a conversa entre desempregados é sempre depressiva. O papo não é produtivo. É um desempregado matando o outro espiritualmente. Os alcoólicos anônimos se ajudam mutualmente. Um dá uma força pro outro. Agora um desempregado dizer pro outro mais ou menos assim: desisto, não adianta mais procurar emprego. Nós não vamos arrumar mesmo. Veja só o nós. É sempre te puxando pro buraco, junto com ele. E o pior, quando você tá desempregado e se junta a outro desempregado, isso vira uma peste. Isso vira uma tristeza. Você acaba conhecendo mais uns 300 desempregados. Aí você acaba descobrindo um ninho de desempregados. É desempregado saindo pra tudo que é lado. Olha que perigo. Desse jeito não dá. Estou sendo honesto com você. Vão surrupiar o seu sistema emocional. Quando se trata de emprego ou desemprego, não dê a mínima para quem está ao seu redor. Siga o seu caminho. Vá procurar trabalho. O que importa mesmo é a sua determinação em procurar o emprego. Jamais ande com pessoas que, mesmo participando de entrevistas, indo em busca do trabalho, não conseguem se libertar do vício de falar mal do governo ou de falar em crise. Será que uma empresa vai contratar um funcionário que é movido pelo papo de crise? Claro que não. Por isso, fale bem do mundo, fale bem de você mesmo. Existem ainda casos mais graves de pessoas que falam o que não devem. Casos em que o camarada numa entrevista resolve desabafar e encarar a vida pessoal dele. Fala que tá separado, conta todos os podres do casamento. Arrebenta com a mulher, com os filhos, com a sogra, com o vizinho. Confundem a entrevista como uma seleção de candidatos com sessão de terapia. Cuidado com esse tipo de pessoas. Preocupe-se com você. Há um ditado que diz: você é um produto. Cuide de sua embalagem. Se você não tem muitas roupas em bom estado de apresentação, escolha a melhor. Use-a como se fosse um uniforme. Quando chegar em casa à noite, lave-a, mantenha conservada. Faça o impossível, consiga dinheiro emprestado, compre um terno, 2 camisetas sociais de cor que suje pouco, 1 ou 2 gravatas novas, recupere o seu sapato, enfim. Você pode até dizer: tá bom, eu compro roupas novas para participar de entrevistas, mas se eu não conseguir um emprego? Eu te digo, está lhe faltando fé. Você tem que investir, tem que arriscar. Se com roupas novas você não está conseguindo emprego, imagine com roupas velhas. É impossível aspirar ao sucesso vestido com roupas do fracasso. Além do que, nos dias da entrevista você tem que cuidar mais ainda do aspecto de higiene pessoal, carregando sempre um lenço de papel com você, jamais chegando suado na sala do entrevistador. Se o deslocamento que você vai fazer até o local da entrevista pode obrigá-lo a transpirar, pode deixá-lo suado, saia com muito mais antecedência. Chegue ao local 1 hora antes e procure um toalhete e reorganize-se. O dia da entrevista na busca de um emprego é como o dia de um casamento. Você tem que observar os seguintes cuidados. Os homens têm que ter os cabelos cortados e penteados, a barba rigorosamente bem feita, regular o seu hálito. O hálito tem que ser radicalmente bom. Olhar para os seus dentes, desodorante de longa proteção, unhas bem cortadas. Aliás, por falar em unhas, as mulheres têm que ter as unhas pintadas numa cor leve, um batom bem discreto, maquiagem leve, desodorante também de longa proteção. Se transpirar muito, põe uma blusa fina por baixo. Cuidado com a escolha do perfume, não importa o preço, tem que ser pouco perfume. E principalmente entender que o currículo é você no papel, a sua vida é impressa, seu currículo é retrato da sua autoestima. É impressionante a falta de zelo de muitas pessoas com o seu próprio currículo, porque sempre que a pessoa estiver analisando o seu currículo, esse alguém estabelece uma visão crítica sobre todos os aspectos que neles estão contidos, começando pela qualidade do papel, pela qualidade da impressão. Por isso é importante você mandar sempre um original. Seja objetivo na elaboração das informações. Procure produzir o seu currículo de uma forma bem simples e específica, principalmente na escolha do cargo. Existem pessoas que vão procurar emprego e nem sabem ainda o que querem da vida. Aliás, eu te pergunto, você está sem rumo porque não tem um projeto de vida ou não tem um projeto de vida porque está sem rumo? Seguinte, primeiro estabeleça um projeto de vida, uma meta, um objetivo definido. Depois defina o rumo a seguir, a estratégia a ser adotada. Primeiro você deve definir um belo projeto de vida, depois a motivação surgirá naturalmente. O projeto de vida vem antes da motivação. Não há motivação sem um objetivo arrojado, sem uma meta ambiciosa. Não se esqueça que sucesso não acontece, ele é causado. Dentro do mercado que você atua, alguém te conhece? Grave bem essa palavra que eu vou te dizer. Visibilidade.
Ela é equivalente à sua projeção profissional. Que tipo de pessoa você é agora? Em que tipo de ser humano você deseja se transformar? Qual é o seu projeto de vida para o ano que vem? E para os próximos 3 anos? Quais são suas metas? Qual é a sua super meta? E a casa em que mora? Está feliz com ela? Se possui algum carro, está feliz com ele? Qual é a sua meta no campo espiritual? Responda para si mesmo. Jamais dependa de alguém. Você tem que andar com as suas próprias pernas. O ser humano precisa parar de se apoiar em outras pessoas. Precisa dispensar as muletas humanas. O ser humano precisa diminuir a dependência do outro. Somos uma geração que vive no fogo cruzado. A todo momento surge uma novidade que desvia a nossa atenção e concentração do que estamos fazendo. Iniciamos um projeto, uma ideia, aí somos tentados por um amigo, uma notícia, um convite inesperado de uma outra empresa. Cedemos às tentações e partimos para fazer outra coisa. Será que vamos fazer? Percebo que os vencedores são pessoas tremendamente concentradas no que estão fazendo. Jamais se esqueça, o seu desafio é fazer, é realizar, é pôr em prática, é ser acabativo. Não basta iniciar um projeto. Apegue-se a uma ideia que seja competitiva, um projeto arrojado. Mas atenção, que seja um projeto, não 2 ou 3. Faça somente um, e o desdobramento deste um lhe trará surpresas. Alguém pode comentar com você que está tocando 5, 6 projetos simultaneamente. Tudo bem, muitos estão ficando pelo meio do caminho, muitos estão quebrando. Ao final do dia de trabalho, poucos produzem sem estarem exaustos. Portanto, lembre-se da lei, só um projeto por vez, depois outro. Aí é fazendo desafio dia por dia e vez por vez. Talvez você possa até perguntar se vale a pena, dizer para que tanto sacrifício, para que tanta luta. Eu respondo para você, claro que vale. Se você acha que não vale a pena, então o que deve valer? O fracasso? Uma vida medíocre? Uma vida comum? Uma vida baseada na teoria do pouquinho? É a teoria que diz, salário é pouquinho, mas é certinho. A teoria do pouquinho que diz que tem que ser tudo com dinheirinho esticadinho, tudo contadinho, com o dinheirinho apenas para o maldito cigarrinho, apenas para pagar o aluguel do meu cantinho, comer o meu feijãozinho, comer o meu pãozinho, e depois de pensar tão pequenininho, depois de tanto inho, o sujeito acaba indo pro buraquinho. Claro que haverá momentos em que seu ânimo irá a zero, você leva uma porrada da vida e vai pra lona, o desânimo drena a sua energia. Mas não tome decisões motivadas pela emoção, pela raiva ou desilusão. Pelo contrário, tome decisões conscientes. Convença-se, não há atalhos para se atingir o sucesso. Não tente evitar a dor. Não há solução fácil para o sucesso. Não há escada rolantes ou elevadores para o sucesso. Não embarque na lei do menor esforço. Você deve ter ouvido os comerciais de produtos para emagrecimento. São milagrosos? Já ouvi também que aparelhos para acabar com a barriga dos gordinhos chamam de ginástica passiva. Passivo é o mesmo que dizer, vá caminhar, mas fique parado. Não se iluda. Quer perder peso? Vai doer. Quer ganhar massa muscular? Vai doer. Quer deixar de fumar? Vai doer. Quer deixar de beber? Vai doer. Quer trabalhar? Vai doer. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Mas é preciso renunciar. É preciso dedicar-se, disciplinar-se. Condicionar o seu cérebro a viver com a solidão. Se não agora, algum dia você entenderá o que é conviver com a solidão. Perceberá que por você não ter tido o devido cuidado com o seu espírito, o seu ânimo já não será mais o mesmo do início da luta. Principalmente se você se esquecer de abastecer a sua vitalidade. Mas confie no seu potencial, acredite em si mesmo e o seu sucesso vai incomodar muita gente. Pessoas que você nem imaginava. Lembre-se de que ninguém dá chute em cachorro morto. Controle o seu emocional, do contrário, as forças do mal podem estragar o seu projeto de vida. O idiota hoje não é mais um analfabeto, que não sabe ler ou escrever. O idiota é um indivíduo que tem o conhecimento e não o aplica. O que sabemos hoje será obsoleto amanhã. Se pararmos de aprender, seremos engolidos, ficaremos atrofiados. A atrofia levará ao desaparecimento. A realização do seu projeto de vida exigirá esforço contínuo, ação firme e muita dor. Acredite, o medo é uma reação, a coragem é uma decisão. Nunca tema, nunca desista. A inovação é ao mesmo tempo conceitual e perceptível. Os inovadores de sucesso usam os 2 hemisférios do cérebro. Examinam tanto os números quanto as pessoas, têm visão analítica das mudanças que satisfazem a necessidade e, finalmente, eles vão à luta e observam os clientes e usuários, determinando suas expectativas, necessidades, valores, enfim.
Sempre tem uma outra opção guardada no bolso de trás. Não desista dos seus sonhos. Não comprometa sua integridade. Não recue. Não silencie. Não se desespere. Não olhe para trás. Faça a diferença. Faça amigos. Viva. Mantenha a perspectiva. Continue agradecendo. Continue sonhando. Continue executando. Continue acreditando. Continue ajudando. Continue amando. Continue sorrindo, continue perguntando, continue buscando, continue batendo, continue fluindo, continue trabalhando, continue respirando, continue vivendo. E sempre que possível, ouça e reouça este CD. Se um cego estiver guiando o outro, ambos cairão no buraco. Você não está cego, está? Acredito que não. Se este CD não foi capaz de abrir-lhe os olhos, nada mais o será. Mas não penso dessa maneira. Acredito que a partir deste momento, a sua vida se transformou radicalmente. Sendo assim, só tenho a dizer que tudo é relativo e que trabalhando neste calcanhar de Aquiles, você conseguirá o seu objetivo desejado. Por isso, vá em frente.